Olá, meus amigos, estamos de volta, Fábio Roque, e estamos comentando o Código Penal. Esse é o nosso vídeo de número 5 e hoje nós vamos comentar o artigo 4º do Código Penal. Vejam, o artigo 4º traz a questão atinente ao tempo do crime. Então, em que momento ocorre o crime? Naquele célebre exemplo em que um sujeito deflagra um disparo na vítima na data de hoje e essa vítima vem a óbito 30 dias depois. A vítima então fica internada, ou fica em coma, fica em estado grave, dá uma melhorada e depois morre 30 dias nesse vai e vem. Então, entre a data do disparo e a data do óbito, 30 dias. Pergunta-se, quando ocorreu o crime? Na data do disparo, ou seja, na data da ação criminosa, ou na data do óbito, ou seja, na data do resultado? Essa resposta tem uma repercussão prática extremamente relevante, porque basta a gente imaginar um exemplo simplório no qual, por exemplo, o sujeito deflagrou os disparos na véspera de atingir a maioridade. Ou seja, ele deflagra os disparos quando ainda era menor de idade e quando a vítima vem a óbito, aquele atirador já era maior de idade. Então, nesse caso, o atirador ele responderá como maior de idade e, portanto, a ele seria aplicada uma pena, ou ele responderia como menor de idade e, portanto, a ele seria aplicada uma medida socioeducativa? Quem responde essa pergunta, meus amigos, é o artigo 4º do nosso Código Penal, que adotou a teoria da atividade. De acordo com essa teoria, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, nesse nosso exemplo, em que o sujeito deflagra os disparos enquanto ainda era menor de idade, ainda que o resultado tenha ocorrido a posteriori, mas é no momento do disparo que considera-se praticado o crime. No nosso exemplo, portanto, nem crime seria, porque como o sujeito era menor de idade, então a gente nem fala em crime, mas sim em ato infracional equiparado a crime. É essa a linguagem técnica contida lá no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que, como nós sabemos, é a Lei 8.069 de 1990. Então, o momento do crime é o momento da ação, pouco importando o momento do resultado. E aí, sempre existem algumas dúvidas em relação a isso. Primeira dúvida, e nesse nosso exemplo, em que o sujeito deflagrou o disparo na vítima, vamos imaginar que, e aí já partindo do pressuposto de que o atirador é uma pessoa maior de idade. Então, ele deflagrou disparos, a vítima está em coma, a vítima está por um longo período em coma. E como a vítima sobreviveu, portanto, vamos imaginar que esse atirador é condenado pelo crime de homicídio tentado. Mas, posteriormente, surge um novo fato. A vítima vem a óbito. E, nesse caso, o que fazer? Então, o sujeito é condenado pelo homicídio tentado, mas, na verdade, ele praticou um homicídio consumado, porque a vítima morre em decorrência daqueles disparos e considera-se praticado o crime lá no momento da ação ou omissão criminosa. Nesse nosso exemplo, uma ação criminosa. Bom, neste caso, a gente está mesclando aqui temas de direito penal com temas de processo penal. Porque em se tratando de matéria penal, indubitavelmente nós estamos diante de um homicídio consumado e que o crime ocorreu lá no momento do disparo, ainda que o óbito da vítima tenha ocorrido muito tempo depois, ainda que tenha ocorrido muito tempo de coma, por exemplo. Mas, em se tratando de processo penal, a gente precisa compreender que, se o sujeito já foi condenado lá pelo homicídio tentado e se já houve o trânsito em julgado da condenação, nada mais pode ser feito, porque, como a gente sabe lá no processo penal, não existe revisão criminal pró-acusação. Revisão criminal é aquela ação autônoma que objetiva desconstituir a coisa julgada material e, para desconstituir a coisa julgada material, em matéria penal, só se for pró-réu. Não pode haver uma revisão criminal pró-acusação, tá bom? Então, se já houve o trânsito em julgado, nada mais poderia ser feito. Mas vamos imaginar que começou o processo e aí a vítima morreu. Processo ainda em andamento. Aí nada impede que o Ministério Público faça um aditamento à denúncia para incluir aquele novo fato. Mas se já viu o trânsito em julgado pelo homicídio tentado, não poderia ser desconstituído esse trânsito em julgado para que ele fosse condenado por homicídio consumado, porque isso seria uma revisão criminal prejudicial ao réu. Bom, outro ponto relevante.
Como nós sabemos, então, o tempo do crime, o momento do crime é o momento da ação, pouco importa o momento do resultado. E isso tem tudo a ver com os temas que nós vimos nos nossos últimos encontros, sobretudo no penúltimo encontro, que diz respeito à questão da anterioridade da lei penal. Ora, vamos imaginar que o sujeito atira hoje e a vítima morre 30 dias depois. Mas nesse meio tempo, vamos imaginar que 10 dias depois dos disparos, ou seja, antes, portanto, do resultado, vamos imaginar que sobrevém uma lei que é uma lei que aumenta a pena para o crime do homicídio. Então, nesse caso, a lei iria alcançar esse fato? Não, porque como nós sabemos, o tempo do crime é o tempo da ação. Então, se sobrevém uma lei depois da ação criminosa, então é uma lei nova, é uma novatio legis. E como no nosso exemplo a novatio legis é impégios, ou seja, é uma lei nova que é prejudicial ao réu, nós sabemos que ela não poderia retroagir, ou seja, não poderia alcançar esse fato. E sim, seria retroagir porque lembra que o tempo do crime é o tempo da ação. Se o sujeito já disparou, então o crime já ocorreu, ainda que o resultado seja em outro momento. Se depois da ação criminosa ou da omissão criminosa vem uma nova lei que é pior para o réu, essa lei não pode retroagir porque seria uma retroatividade maléfica. Todavia, meus amigos, temos particularidades quando nós falamos do crime continuado e do crime permanente. Vamos lembrar esses dois institutos. Crime permanente ocorre quando eu tenho uma conduta que se protrai no tempo. É uma conduta única, mas ela se protrai no tempo, ela se prolonga, ela se estende. O exemplo emblemático é do crime do artigo 148 do Código Penal, o crime de sequestro e cárcere privado. Então eu privei alguém de sua liberdade, eu tranquei esse alguém em casa, por exemplo. Eu posso praticar essa única conduta por minutos, horas, dias, meses, até anos. É um crime único, é uma conduta única que se protrai no tempo, é uma ação única que se protrai no tempo. Esse é o chamado crime permanente. Neste caso do crime permanente, se sobrevém uma lei maléfica no decorrer da permanência, ou seja, enquanto não cessar da permanência, no decorrer da conduta, ela se aplica a esse caso. Então vamos imaginar que hoje eu cerceio a liberdade de alguém trancando esse alguém dentro de casa. E eu fico com esse alguém preso durante 7 dias. Mas no segundo dia, vamos imaginar que apareceu uma lei, surge uma lei, é publicada uma lei, dizendo que, aumentando a pena para o crime do artigo 148. Essa lei maléfica, ela se aplica nesse caso? E a resposta é sim. Por quê? Isso não é uma retroatividade maléfica. E por que não? Porque lembra que o tempo do crime é o tempo da ação. Só que nesse caso eu tenho uma ação única que perdurou por 7 dias. Quando sobrevém a lei maléfica no segundo dia, perceba que a ação criminosa ainda está em andamento. Então não é retroatividade maléfica. Retroatividade seria se eu estivesse aplicando uma lei nova a um fato passado. Só que esse não é um fato passado, é um fato que se iniciou, mas que se prolongou por 7 dias. Se a lei nova vem durante esse período, ela vai se aplicar, seja ela benéfica ou maléfica, porque aí não é retroatividade, tá? E a mesma coisa ocorre, meus amigos, quando nós estamos diante do crime continuado. Vamos lembrar a definição de crime continuado. Crime permanente, a definição que eu dei, aquele cuja conduta se protrai no tempo, essa é uma definição doutrinária. Já o crime continuado tem uma definição no Código Penal, no artigo 71. O artigo 71 do Código Penal nos diz que o crime continuado ocorre quando eu tenho mais de um crime da mesma espécie praticado nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhanças. Por exemplo, o sujeito trabalha em uma empresa e todo dia ele furta um pouco daquela empresa. Ele furtou um pouco na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Ele cometeu 5 furtos. São crimes da mesma espécie, não? São 5 modalidades de furto. E crimes da mesma espécie praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, de lugar, de modo de execução, de outras semelhanças. Eu tenho um crime continuado. Claro que eu vou descer a mais minúcias quando a gente for comentar lá na frente o artigo 71. Aqui a gente só está trazendo uma noção para a gente relembrar o que é o crime continuado. Então, nesse exemplo, eu tenho um crime continuado. O que acontece no crime continuado? É que os crimes subsequentes são tidos como continuação do primeiro. Então, ao invés de responder por 5 crimes de furto,
furto, ele responderia por um furto, e aí a pena dele seria exasperada de 1/6 a 2/3. Mas os crimes subsequentes são tidos como continuação do primeiro, é a grande ficção jurídica. Olha, da mesma forma que acontece com o crime permanente, aqui no crime continuado, se sobrevém uma lei maléfica enquanto não cessada a continuidade, essa lei se aplica sim ao crime continuado. Então, por exemplo, o sujeito furtou, como eu dizia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Vamos imaginar que na quarta-feira veio uma lei aumentando a pena do crime de furto. Essa lei vai se aplicar para esse caso de crime continuado? Vai. Por quê? Porque não havia cessado a continuidade. Então, ele vai responder por um crime de furto, mas já com a pena maior, e a essa pena será exasperada, né? A essa pena haverá um acréscimo de 1/6 até 2/3. Então, meus amigos, em resumo, tempo do crime é o tempo da ação ou omissão. E nós sabemos que se vem uma lei maléfica depois da ação ou omissão, ela não pode se aplicar, porque ela não pode retroagir. Mas se eu estou falando de crime permanente ou crime continuado, lembre que o que eu preciso analisar é se houve a cessação da permanência ou da continuidade. Se sobrevém uma lei maléfica, enquanto não cessadas a permanência ou a continuidade, essa lei maléfica se aplica sim. E isso não é retroatividade, porque eu não estou aplicando a lei a fatos pretéritos, tá bom? Isso que eu acabei de falar, meus amigos, é a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. É um entendimento sumulado do Supremo, no sentido de que, se sobrevém uma lei maléfica, em se tratando de crime continuado ou crime permanente, essa lei maléfica se aplica se ela, porventura, sobreveio, enquanto não cessadas a permanência e a continuidade. Se já havia cessado a permanência e a continuidade, obviamente essa lei maléfica não poderia se aplicar, porque aí seria retroatividade maléfica. Tá bom? Então é isso. Encerro aqui os comentários do artigo 4º do Código Penal. A gente volta no próximo encontro trazendo o artigo 5º, que trata do princípio da territorialidade. Fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima.